SaaS é um modelo que vai deixar todo mundo milionário, né? É o futuro. Tudo vai virar SaaS, tudo é SaaS, nada é SaaS, o que é SaaS? E eu tô aqui hoje pra falar pra você que não gostou de nenhum dos outros vídeos que você viu aqui na hora que pesquisou no YouTube, porque eu também pesquisei. Tudo bem que tem uns um pouquinho bons, né? Mas ou é um vídeo muito técnico, que tá ali um dev já explicando o que é o SaaS e as linguagens e não sei o que, ou é um vídeo, né? Alguém querendo te vender curso e vai fazer você cair numa cilada e vai perder dinheiro. Então aqui não tem CTA, não vou te vender porra nenhuma. Eu vou te falar o que que eu entendi e o que que eu vejo como sendo SaaS e sim, como um modelo de negócio, como uma oportunidade para você fazer a sua vida, ganhar dinheiro. E eu quero chegar lá. Eu ainda não tenho um SaaS, né? Também não estou fazendo um build in public, porque eu acho isso muito arriscado. Eu acho maluco quem fica colocando URL, as coisas tudo online aí. Mas eu tô num processo em que eu tô transformando a minha agência, o meu serviço, em uma aplicação. Eu quero fazer com que todos os serviços, tudo que eu ofereço ali, que é feito manualmente, que a gente gasta tempo para fazer, que isso vire uma plataforma, um aplicativo. E se você quiser acompanhar, né, eu nessa jornada, entender um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo aqui e o que a Fly, o meu projeto, né, vai virar nos próximos meses, anos, enfim, clica aqui para me seguir, se inscreve e fica por dentro aí que eu vou trazendo atualizações e trazendo vídeos para compartilhar os meus pensamentos também com vocês. Mas sem mais delongas, né, o que é um SaaS? O SaaS, ele é um aplicativo, é um software, né, uma ferramenta. Tem muitos outros nomes também, o pessoal chama de PaaS, que é o Platform as a Service. O SaaS é o Software as a Service. Tem também o IaaS. E tem gente querendo encaixar agora esse negócio, esse modelo de IA vertical, de Gen AI nisso. Só que pra mim, né, Gen AI é ainda Papai Noel. É uma coisa que é utópica. Coisas que não existem, estão no papel, mas que a gente ainda não viu e não sabe o que é. Eu quero, junto com você aqui, falar sobre o modelo real, que já existe, que é factual, que tem muitas empresas, assim, milhares de empresas do ramo de tecnologia que são SaaS. E hoje em dia, né, com sistemas muito mais inteligentes, inteligência artificial podendo ser já algo nativo dentro da sua aplicação, você consegue ter empresas gigantescas que têm equipes minúsculas, né? Então, muito enxutas, né, com faturamentos assim milionários e que 6 7 8 10 15 pessoas compõem o time, diferente, né, de algumas aplicações um pouquinho mais antigas que precisavam de muita gente para rodar. Eu posso definir, né, o SaaS aí como isso, um sistema de automação, né, também uma ferramenta ali que eu vou automatizar diversos processos, diversas, enfim, né, features que eu implemento ali naquela aplicação para eu chegar num objetivo final com aquele determinado público-alvo. Então eu preciso ter um público-alvo que vai usar essa aplicação ou vai ter benefícios dessa aplicação e eu preciso ter um problema principalmente, né? Para que aquele público resolva alguma questão. Claro que existem muitas aplicações aí que não estão diretamente relacionadas a um problema, algumas que criam um problema para depois resolver, né? Enfim, AKA, jogo do tigrinho, entre outros. Mas eu quero falar com vocês de problemas mais relacionados ao trabalho mesmo, tá? Então, quando eu falo de SaaS, enfim, eu tô querendo falar também de otimizar algum aspecto, alguma coisa da vida profissional daquela outra pessoa, principalmente. Porque quando eu melhoro algo profissional, o jeito que ela ganha dinheiro, enfim, do meu ponto de vista é mais fácil dela te pagar. Então, pra gente que é a ralé, né, que não é ninguém, que não é um meta da vida, eu acho muito mais fácil a gente mirar em soluções às vezes até menores, porém que vão realmente ganhar muito tempo daquela pessoa, então que ela vai virar e falar, putz, no brainer, né? Não vale a pena eu deixar de comprar isso. Vale mais a pena eu gastar meu dinheiro, comprar essa plataforma, ganhar tempo com a operação dela, do que eu deixar de contratar, o meu concorrente contratar e aí eu perder vantagem competitiva. Por isso que eu vejo esses problemas como sendo os melhores para a gente resolver nessa questão de SaaS. Tá, Matheus, mas como que eu vou ganhar dinheiro com esse SaaS, né? Como que faz, né? Como que eu faço? Existem algumas formas, algumas alternativas de você monetizar a sua aplicação. Eu vejo esse como sendo o último passo, mas eu já vou falar aqui para você entender mais ou menos quais são as possibilidades para você ganhar dinheiro. Uma vez que a sua aplicação está pronta, do meu ponto de vista, aí sim é o momento de você pensar em monetizar. Então, poxa, vale a pena eu monetizar essa plataforma por mensalidade, né? Eu posso fazer uma mensalidade recorrente,
que a pessoa coloca ali o cartão de crédito e conforme ela vai utilizando a minha aplicação, ela vai pagando, tendo aquele benefício lá mensal. Ou não, eu vou fazer um pagamento por implementação. Eu faço um pagamento único, caríssimo ali na casa dos 15, 20, 30 mil, e eu crio e monto toda a aplicação para aquela pessoa e deixo ela utilizar, coloco ela para rodar ali e vou dando um suporte mensal ali menor, né? Ou então às vezes eu nem cobro mensalidade, caso precisar de suporte eu cobro a parte, tem gente que faz desse jeito, enfim. Esse modelo normalmente que você ganha uma paulada de uma vez. É bom para o fluxo de caixa, mas é mais difícil de vender normalmente. O seu cliente normalmente tem que ter um caixa grande, ou então uma empresa que tem um faturamento muito alto, um custo muito alto, porque normalmente essas empresas aí, indústrias, né, ou então multinacionais, elas que normalmente vão ter caixa, vão ter grana para pagar algo nesse sentido. Tem as ferramentas de pague enquanto você usa, né? O quanto você usa, pay as you use, pay as you go, alguma coisa assim, enfim, que você vai pagando conforme você vai utilizando a plataforma, você vai tendo ali, né, enfim, um resultado. Então, um exemplo disso, por exemplo, é se você usar alguma ferramenta dessas de geração de imagem de crédito, que você compra os créditos e ela vai gastando os créditos. Um outro exemplo disso é também esses sites de aposta, né? Os sites que você coloca um crédito ali e você vai utilizando esse crédito para recomprar. Outro exemplo também é o próprio Google Ads. O Google Ads é uma ferramenta de pay as you use, né? Pague enquanto você usa. Então, conforme você vai rodando, você coloca lá o custo diário, ele vai consumindo aquele custo enquanto ele vai, né, colocando as suas propagandas, gerando cliques ali para vocês. E esses são os principais modelos, esses três, né? Eu não estou pensando em mais nenhum agora. Enfim. E dentro desses modelos, né, eu posso variar um pouco mais o pagamento, né? Então, dependendo da aplicação, posso limitar por usuário. Então, a cada usuário a mais você tem um aumento de tanto. Ou então, por contatos que você pode registrar na plataforma, por uso por dia, né? Enfim, você pode brincar ali de acordo com a sua plataforma, como que você vai oferecer limites também, ou então colocar outras barreiras ali para poder elevar um pouquinho o seu faturamento. Normalmente, essas barreiras de compra, onde você coloca mais cash ali para a pessoa pagar, são em ferramentas e features que tem mais uso, que tem mais vazão. Então, a sua plataforma ela vai também te dizer ali, né? Claro, se você fizer direitinho, fizer os testes, implementar ali os tagueamentos do jeito que precisa, você vai saber exatamente, ó, essa feature, essa ferramenta tem mais demanda, então aqui que eu tenho que focar minha energia, ou ali que eu tenho que focar minha energia. Mas agora que a gente falou como ganhar dinheiro com ela, enfim, eu quero ir mais fundo com vocês e eu quero entender o que é essa ferramenta, tá? Como que ela é construída, o que compõe um SaaS, né? A gente fala de aplicação e tal, mas eu vou tentar fazer um raio-x, uma coisa que os outros vídeos também não fizeram, tá? Então, vem comigo aqui. Então, eu vou abrir aqui primeiro o Bubble, tá? Porque dentro do Bubble eu tenho uma aplicação já rodando para você entender um pouquinho melhor. E eu gosto do No Code porque ele é bem intuitivo, tá? Mas um SaaS ele vai ser feito de duas coisas basicamente. O primeiro é o seu back-end, entre aspas, em que você pode ter workflows, etc, scripts, um monte de coisa. Mas principalmente o mais importante é isso daqui, App Data, né? Os dados daquele aplicativo. Eu vou tentar esconder aqui para não vazar, mas todos esses dados são de teste, né? Então não tem nenhum dado real aqui, tá tudo no Dev Database. Mas basicamente todo aplicativo ele vai ter um monte de planilha. Então isso aqui é tudo planilha, né? O Address é uma planilha, FAQ é uma planilha, isso aqui é uma planilha. Eu vou ter um monte de planilha, cada planilha vai ter um monte de campos, que vão ser as colunas dessa planilha. E eu vou preenchendo essas planilhas basicamente, e com isso eu vou construindo o meu back-end, eu vou construindo as informações que vão compor a minha aplicação e que vão fazer eu conseguir rodar aquela aplicação, por exemplo, entregar algum resultado. Então, se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo você pesquisar um pouquinho sobre banco de dados, SQL para leigos, tá? Eu comecei no Bubble, mas por exemplo, outros bancos de dados. O próprio Notion é um banco de dados. Então eu tenho aqui um banco de dados dos vídeos que eu estou gravando, que eu tenho organizando aqui para o meu YouTube. Outro banco de dados também é o Google Sheets. Se você tem várias planilhas e essas planilhas se comunicam, você cria IDs para cada um dos componentes, você tem uma noção de organização de banco de dados e faz isso dentro da planilha do Google, perfeito, funciona tranquilo e é gratuito. Você tem muitas possibilidades e a mais completa, né, seria o Postgres, ou então você ter algo online, por exemplo, que nem o Supabase. Então eu tenho também aqui alguns projetos, né? Esse aqui é de um aplicativo que eu tinha pausado. Esse aqui é da plataforma da Fly, né? Então, enfim, tem todas as tabelas aqui da plataforma também, tá? Então, se você quer montar um SaaS, você tem que entender o mínimo disso, tá?
Você tem que entender o mínimo também essa plataforma aqui, o DrawSQL, tá? Ela era gratuita, hoje em dia ela é mais cara, né? Paga, enfim, a gente não está utilizando mais. Só que, enfim, você tem que entender o que é um diagrama como esse, né? Se você olha isso e não entende nada, então dá um passo atrás, tá? O SaaS, você precisa pelo menos ter noção. Se você vai construir principalmente, tá? Porque isso daqui é o esqueleto, é o mais importante da sua aplicação, é como ela vai funcionar, como as coisas vão se comunicar, tá? Perde um tempo também conversando com a sua IA favorita, seja com a Claude, seja com o ChatGPT, pede para ele te explicar como que isso daqui funciona, mas, cara, você tem que entender o mínimo dessas relações, né? O mínimo de como esses diagramas aqui se comportam e também como esses bancos de dados se comunicam, beleza? Tendo o back-end, aí sim você pode ir para o front, né? No caso aqui do Bubble, você vai fazer o design, você vai clicando, arrastando, né? Puxando as coisas que você quer aqui para dentro, dependendo, enfim, é uma coisa bem intuitiva de certa forma, tá? Ou hoje em dia, provavelmente, né, 2025 para 2026, você não vai usar uma solução tão antiga, datada como o no-code aqui, o Bubble. Você vai estar usando um Cloud Code da vida, um cursor, né, alguma coisa, alguma solução como CLI, né, algo nesse tipo. Mas aí você vai fazer o seu front-end, que é o HTML, CSS, deixar bonitinho. São códigos ali para deixar bonitinho essa visualização. E principalmente a User Interface, UI e User Experience, UX, né? Então, front-end tem muito a ver com isso. UI, UX, pesquise também sobre esses temas. Tá? É algo que você precisa saber, precisa estar inteirado, ou pelo menos ter interesse, né? Se você tá nessa brisa, tá querendo abrir um SaaS, enfim, né? Esse seria o caminho de estudo. E como eu falei, né? Antes de vir para cá, antes de fazer esse Bubble, eu trabalhei pelo menos 5 anos prestando serviço. Então, eu vou te explicar agora, eu vou voltar para a câmera aqui, para eu te mostrar e te contar, né, a trajetória, o caminho que você vai seguir para você fazer isso, tá? Para você conseguir implementar, né, e criar um SaaS que seja lucrativo, né, que ganhe dinheiro. E pelo menos é o caminho que eu estou seguindo. Não estou falando que é o certo, né, mas eu vou explicar o que eu estou fazendo. E se fizer sentido, você pode fazer o mesmo também. O maior erro que eu vejo que alguém pode cometer na hora que ele vai criar o seu SaaS, que vai começar nesse negócio, eu quero montar uma aplicação, um aplicativo, é você tirar uma ideia da bunda, é tirar um aplicativo do rabo, da sua cabeça, imaginar alguma coisa que vai dar certo. Falar, puta, nossa, essa ideia é sensacional, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Seguindo esse caminho, né, você vai trabalhar muito, você vai ficar horas e horas e horas e horas ali na frente do computador, você vai gostar muito do que você está fazendo, tenho certeza. Você vai ficar ali imaginando seus clientes, usuários mexendo, usando sua plataforma. Só que no final, depois que você finalizar, colocar a prova, for vender, aquele problema que você pensou não era o problema ideal para você automatizar. Não era ali que você deveria guardar a sua energia, seu esforço para fazer essa automação. Você constrói um SaaS, mas ninguém usa, não serve de nada. Então, é uma coisa que eu li esses dias no Substack. Existe uma feature que ela é muito útil, que ela resolve o problema do cliente. Só que ela não é utilizada no marketing, então ela não é vendida. Ela não é utilizada pelo CS, ou seja, o time de suporte não orienta o cliente a utilizar. Ou seja, a nossa base de usuários não usa a ferramenta. Então essa ferramenta, ela não existe. Então a feature para ela existir, ela não precisa simplesmente estar lá na aplicação. Ela precisa ser usada, porque senão foi um custo, um gasto de energia, tempo, esforço inútil. E esses gastos inúteis, se você for somando, vai virando uma bola de neve e a sua empresa quebra numa dessas, porque você não conseguiu direcionar esforço de uma forma correta, em algo que realmente ia trazer a solução do problema, ou que as pessoas iriam pagar, né, que o marketing iria, né, ser muito mais efetivo. Então, por isso que é muito complicado e você tem que tomar muito cuidado, né, na hora de fazer uma aplicação ou montar, né, um aplicativo do zero. Então é por isso que eu estou seguindo uma jornada para chegar no meu SaaS dessa forma. Primeiro, eu comecei vendendo serviço. Eu vendia desenvolvimento de sites que eu fazia na mão e eu vendia tráfego pago, que eu fazia tudo na unha. Então eu vendia o meu tempo, né, e eu trocava esse meu tempo por dinheiro. Essa era a minha época, minha fase 1 de serviços. Essa fase 1 ela durou cerca de 5 anos, 4 anos. E agora eu estou passando pela fase 2, fase de SaaS. Tá. O que é essa fase 2 de fase de SaaS? Eu estou identificando dentro do meu serviço quais são as demandas, quais são as operações mais custosas, que custam mais tempo e dinheiro da minha equipe. E eu estou automatizando essas operações, utilizando inteligência artificial, mas também muito código, muita programação.
Então, através de automações descentralizadas inicialmente, né, eu vou começando a transformar o meu serviço em um SaaS. Só que o SaaS acontece realmente, do meu ponto de vista, quando você pega essas automações que estão muito difusas e coloca tudo num sistema só. Que nem eu falo nesse vídeo aqui. O que é SaaS? Esse vídeo aqui, inclusive, é muito interessante para você entender um pouquinho mais do modelo de negócio que eu tenho atualmente. Esse SaaS, por sua vez, ele tem que virar um SaaS. Porque o SaaS é um modelo de negócio com coisas ruins, né? Com muitos pontos negativos. Ele é frágil, então não vale a pena você querer fazer um SaaS pelo SaaS. Né? Ele tem que ser um modelo de transição. É isso que eu estou colocando e advogando aqui, né, nessa minha questão de gestão de negócios, enfim, né? Claro que isso tudo eu estou vivenciando na prática, né? Eu não vi ninguém fazendo exatamente desse jeito. Eu só estou documentando aqui e colocando no YouTube o que eu estou fazendo também, tá, gente? Então, entenda que esse não é necessariamente o processo que as outras pessoas fizeram, ou então que os outros SaaS fizeram para ter resultado. Mas é o que eu estou fazendo com os recursos que eu tenho e com a possibilidade que eu tenho aqui também de entrega. Né? Então eu não tenho dinheiro infinito para contratar equipes de programadores sêniores para pular direto do serviço para o SaaS. Por mais que eu tenha um problema, claro que eu resolvo. Né? Que é entrega de clientes, que é economia de tempo, controle de resultados, entre outras coisas. Para você evitar, né, de sair fazendo um monte de coisa desnecessária, né, você gastar tempo, energia, dinheiro, fazer um monte de trabalho à toa e morrer na praia, eu indico que você pelo menos gaste muito tempo pesquisando, identificando se aquele problema que você quer automatizar, aquele SaaS que você quer construir, realmente é algo que as pessoas comprariam, pagariam. E por isso que o serviço é bom, porque o serviço você consegue fazer isso com um custo muito baixo. Você vende a sua hora, basicamente, por um valor que você acha justo. E se alguém pagar, significa que aquele problema é um problema que vale a pena ser resolvido. Desse jeito você evita uma frustração, né, de trabalhar, né, à toa e fazer uma aplicação que ninguém vai querer usar. Vamos lá, né? Que tipo de problema que o SaaS resolve? Como essa questão de aplicação, né, enfim, mobile app, web app, tudo isso, a gente meio que coexiste com isso 24 horas por dia, né? A gente trabalha utilizando essas ferramentas, a gente come, a gente se entretém, né? Enfim, a gente passa basicamente hoje em dia 24 horas por dia conectado. Mesmo enquanto a gente está dormindo, tá com um reloginho ali contabilizando o fator de sono, etc, gerando dados para essas plataformas. E eu acho que hoje tudo é possível, tá? Eu acho que o céu é o limite, né? Realmente é um oceano azul de possibilidades, uma vez que existem muitos hábitos que a gente ainda tem que não foram automatizados ou otimizados de alguma forma. Às vezes você pode ter uma ideia genial que vai ser, sei lá, o próximo YouTube, ou não, às vezes você vai ter só um aplicativo de nicho muito específico que pretende ser o próximo Duolingo, né, que eu vou solucionar um problema específico. Ou então eu vou fazer um micro SaaS que vai conectar duas plataformas que ninguém nunca conectou antes, que tem uma demanda de mercado muito específica, que pagariam muito caro para fazer isso, né? Enfim, sei lá, né? Então, eu acho que realmente o céu é o limite. O que eu fiz foi transformar o meu trabalho na minha possível plataforma, né, na minha jornada de construção nessa plataforma. Né? Então, é muito mais fácil eu já pegar algo que eu testei, que eu validei, que é um problema que as pessoas têm, e como que eu consigo transformar isso em algo bem mais automatizado, escalável e, enfim, ter um sistema por trás, né, que vai fazer praticamente todo o trabalho. Nesse vídeo aqui do SaaS aqui eu falo também que todo SaaS no fundo é um SaaS, né? Então não vou dar spoiler. Vê esse vídeo aqui para você entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso. E se você gostou, se era isso que você estava buscando, uma explicação bem mais direta e mais do ponto de vista de negócios, né, de business mesmo, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e até a próxima.